Kimetsu no Yaiba é incrível, mas isso aqui me incomoda. O primeiro episódio desse anime é bem bom, já começa com um gancho do que vai acontecer mais pra frente. Inicia mostrando o Tanjiro e a família dele, de como ele é bondoso, e também demonstra o olfato aguçado que ele tem. Ele é tão bondoso que ele ajuda as pessoas na vila próxima e acaba ficando tarde pra ele voltar pra casa. O morador oferece abrigo pro Tanjiro passar a noite por causa dos Onis que apareciam, principalmente no período da noite. Tanjiro sente o cheiro de sangue ao chegar perto de casa e encontrar todos mortos. Em alguns momentos esse anime consegue ter algumas cenas um pouco mais pesadas visualmente. Tanjiro pega a Nezuko e tenta levá-la o mais rápido possível em algum lugar para que pudesse salvar ela, já que aparentemente ela continuava viva. A Nezuko desperta e vai pra cima do Tanjiro. A Nezuko ataca ele por instinto, mas considera humanos que encontra como família, e respeita os comandos do Tanjiro. E pela primeira vez aparece um Hashira, ou Hashira, sabe sei lá como você quer chamar eles. O Tanjiro tenta proteger ela da forma que podia, já que ela não era culpada pelo que tinha acontecido com a família dele. Até o Gyu se surpreende com a atitude que o Tanjiro teve. Ele quebra a regra dos Hashiras de não ter perdão, deixando a Nezuko viva em segredo, por ela ser diferente do normal. E muita sorte também do Tanjiro que foi esse Hashira, porque se fosse outro, talvez a história pudesse ser completamente diferente. O Gyu diz pro Tanjiro se encontrar com um homem chamado Sakonji Urokodaki. Esse episódio conseguiu ser uma bela introdução. Eu fiquei muito interessado de saber como que essa história ia desenrolar. E o primeiro episódio termina mostrando a abertura, que é facilmente uma das aberturas mais marcantes das histórias dos animes. Eu lembro de, em vários momentos, chegar até a assistir mais de uma vez seguida. E eu nem pulei em nenhum dos episódios, inclusive quando eu tava reassistindo pra pegar cena e escrevendo esse roteiro. A Lisa cantou em vários outros animes, como Fate Zero, Sword Art Online Ordinal Scale, que é o filme, The Irregular at Magic High School, Qualidea Code e a ending do Boku no Hero Academia. Só musicão. Se quer uma recomendação de música dela, ouçam Anti-Hero. Essa é uma das minhas músicas favoritas dela. Eu amo a animação desse anime. O traço cartunesco adaptado do mangá conseguiu deixar bonito e único. O mais engraçado é que se você pausar em qualquer momento do Kimetsu, sempre vai estar bonito. A fluidez nos movimentos é muito incrível. E eu acho bizarro que a fluidez é sempre uma desculpa pra ter animação bunda de anime por aí. É tão difícil os estúdios admitirem que eles querem priorizar a quantidade ao invés da qualidade. E são poucos os estúdios que pegam poucos animes e tentam fazer eles da melhor qualidade possível, tipo a Ufotable. Devem ter, sei lá, umas 3 no total. Eu fico encantado de como que esse estúdio conseguiu misturar 2D com 3D de uma forma que deixou um resultado final genial. Porque são coisas que geralmente não dão muito certo juntas. Meu trecho favorito dessa abertura é quando o Tanjiro cai girando e caindo de pé enquanto ele tá com a espada ativada. Admito que até hoje eu fico voltando essa cena várias vezes seguidas pra apreciar a beleza que ela é. A única coisa que me incomoda na abertura inteira é essa parte em que a Nezuko tá paradona nesse frame, tipo, Tanjiro, mamãe disse que é minha vez de jogar Xbox. Infelizmente, ou felizmente, só toca essa abertura nos 26 episódios do anime. Admito que fiquei esperando ela mudar na metade ou ter uma versão diferente. O máximo que muda é que aparecem os Hashiras nos últimos episódios. A ending desse anime é bem ruinzinha e esquecível. Ninguém se importa com ela. O Tanjiro arranja uns bambus para criar um meio de transportar a Nezuko de dia e de forma escondida. O Tanjiro encontra um Oni pela primeira vez. Eles têm uma luta interessante, mesmo sendo dois completos inexperientes. O velho aparece já dando a primeira de várias lições pro Tanjiro. Esse vai ser um pequeno arco de treinamento do Tanjiro para se tornar um executor de demônios. Ele precisa sobreviver ao processo de seleção para se tornar um. Alguns diriam que é um treino muito acelerado, mas pra mim tá na medida certa. Nem todo treino precisa ser super longo e detalhista. O velho também tem o olfato aguçado? Tem algum motivo especial de ambos terem essa característica? Ou é explicado? Não, mas é algo que eu gostaria que fosse um pouco mais aprofundado. É tipo a situação dele ter a cabeça dura, e a justificativa é ele ter puxado isso da mãe? Ou do Tanjiro eventualmente ouvir ou ver gente morta? Os executores de demônios são um grupo de pessoas que caçam e matam demônios para proteger os humanos. Nesse grupo, existe uma subdivisão de executores de elite chamado Hashiras, ou Pilares. Esses executores têm habilidades fenomenais e derrotaram luas superiores, por isso recebem tratamento especial e são respeitados. Demônios, ou Onis, são humanos que receberam alguma dose do sangue do Muzan, líder de todos os Onis. Eles ficam com um visual modificado, possuem uma melhora física, uma alta regeneração e precisam comer humanos. Ficam mais fortes a cada humano que devoram. Geralmente sua personalidade possui resquícios de sua vida passada em sua memória. Podem morrer queimados pela luz do sol, ou tendo a cabeça cortada com uma espada forjada com aço que absorve a luz do sol coletado na montanha mais próxima do sol. Existem luas superiores e inferiores. São os Onis mais poderosos que receberam uma quantidade maior de sangue do Muzan. Os luas superiores são tão fortes que já derrotaram vários Hashiras.
E é basicamente isso o conceito principal do anime, não é nada muito complexo ou difícil de entender. Durante 2 anos de treino, a Nezuko dormiu. Diferente dos outros Onis, ela recupera sua energia dormindo. Sua regeneração é mais lenta do que de Onis comuns. O Tanjiro aprende sobre as respirações. Pior que é um conceito tão simples e óbvio, mas não lembro de outros animes com poderes baseados unicamente em respiração e que tenham ficado tão interessantes quanto esse. O velho ensinou a respiração da água, dentre as várias respirações que tem no anime. Por quê? Não sei. Não sei se depende do mestre, não sei se depende da afinidade do usuário, porque eu acho que seria interessante se uma parte do treino fosse focada em descobrir qual elemento que o personagem tem afinidade para ele treinar em cima daquilo. Minha parte favorita desse treinamento é de quando ele precisa descobrir sozinho como cortar uma pedra, já que tudo já tinha sido ensinado para ele. E em meu desespero, uma pessoa chamada Sabito aparece misteriosamente e ele pressiona o Tanjiro a melhorar. Tanjiro vai para a luta final contra o Sabito. Ele finalmente dominou a respiração e conseguiu cortar a pedra. Não sei porquê, mas na minha cabeça eu acho esse trecho dessa luta do Sabito, dele cortar pedra, muito maneira e muito mais profunda. Eu acho que é só na minha cabeça que é isso. Finalmente o Tanjiro vai poder ir pro torneio. Nesse torneio ele precisa sobreviver 7 dias em um lugar cheio de Onis. Gosto do detalhe sutil, da rápida distância que o Tanjiro toma do velho durante a troca de câmera. O anime é animado pela Ufotable, um estúdio conhecido por adaptar poucas obras, mas com uma qualidade extrema. Desde o início você consegue perceber que esse anime tem um padrão acima da média, mas ainda não teve nada demais assim. Mas a partir ali do episódio 4, acho que já dá pra começar a notar melhor por causa das lutas. Eu gosto de como todas as lutas desse anime conseguem ser mega intensas. O Tanjiro derrota os demônios sem dó. Apesar disso, ele demonstra uma grande empatia e respeito. Eu gosto dessa dualidade do personagem. Mais animes precisavam ser assim. Eu tô cansado de ver animes onde o protagonista nunca tá usando todo o seu potencial ou não tá levando a luta a sério, mesmo o inimigo sendo poderosíssimo. Eu tô cansado de ver protagonista que não quer matar o inimigo, mesmo ele sendo um super assassino mega sanguinário, e manter ele vivo significa que mais pessoas vão morrer. Admito que eu gosto de todos os flashbacks de todos os demônios. Algumas particularmente até me emocionaram. Eu vejo uma galera reclamando desnecessariamente desse aspecto. No começo pode parecer que ele vai lutar contra um monte de demônio figurante e a gente vai ter vários flashbacks, mas depois ele vai enfrentar Onis mais importantes. 4 pessoas sobrevivem ao desafio. Na verdade são 5, porque foi o primeiro a entrar e sair de lá. Ainda veremos bastante desse outro personagem aí que não apareceu nesse primeiro encontro. Cara, eu odeio esse babaca. Se eu fosse o Tanjiro, eu ia chegar e dando um socão na boca dele ao invés de segurar ele pelo bracinho. Eu fico com muita pena do Tanjiro voltando todo ferrado pra casa nesse trecho. Não tem como não criar uma empatia extrema pelo personagem. Admito que esse reencontro me deu uma boa emocionada. Descobrimos pelo criador da espada que o Tanjiro é filho do brilho. Cabelos e olhos vermelhos são características de uma criança que nasce em uma família que trabalha com fogo. Essa informação vai ser importante um pouco mais na frente e em arcos futuros. Acho a espada do Tanjiro mega simples, mas acho super bonita. A cor preta é a cor rara, mas por causa da família dele poderia ter ficado vermelha. É uma cor tão rara que pouco se sabe dela. Se não me engano, isso é abordado em um arco futuro. Tanjiro recebe a sua primeira missão como executor. O velho menciona sobre os Onis poderosos que ele eventualmente poderia enfrentar. Também diz que a resposta para transformar a Nezuko de volta para a humana poderia ser encontrada com o líder dos Onis, Muzan. E assim começa a sua grande busca, seu principal objetivo. Nossa, o áudio deve estar meio estourado, né? Desculpa, gente. Se você perceber, depois que ele tirou a bandana da cabeça, o machucado dele virou um fogo vermelho. É explicada essa marca em arcos futuros. Ela não tá ali à toa. O Tanjiro vai até o local e encontra um garoto agindo de forma estranha e ele decide ajudar. O melhor é o Tanjiro cheirando o chão e seguindo um rastro como se fosse um cachorro. Eu gosto de como esse anime te faz ficar receoso com os Onis que o Tanjiro vai encontrar, por não saber o quão poderosos eles podem ser. Você sente que todos os demônios são um grande aprendizado, que foi um desafio, que precisou de muito esforço. Sobre as batalhas, eu adoro todas elas. As coreografias, os movimentos que o Tanjiro faz são bem legais. A Nezuko desperta e ajuda na batalha. O bom é que ela não é simplesmente carregada pra lá e pra cá, sem fazer nada, enquanto o protagonista precisa se virar sozinho, igual como seria esperado de outros animes. Eu gosto do Tanjiro simplesmente decidindo entrar no local do inimigo. Só não entendi como que o Tanjiro conseguiu sentir cheiro e usar respirações estando dentro d'água. Não faz o menor sentido. O poder do Tanjiro é mais fraco dentro da água, mas eu não lembro dele lutar em mais nenhum momento, velho. Então eu acho que essa vai pra lista de informações inúteis. O Oni dá a pista pra gente de que talvez o Muzan tenha dado muito mais sangue pra Nezuko, por isso que ela ficou daquela forma. Os Onis parecem não poder falar do Muzan, porque algo ruim poderia acontecer com eles. Em breve a gente vai ver isso em prática. O que você entende de perder alguém? Que inocente moleque falar isso pro Tanjiro. Eu gosto de que o Tanjiro não precisou ficar fazendo um discurso, tá ouvindo, Naruto?
Ele sabia que estava igualmente desesperado e que mais pessoas estavam se ferindo igual a ele. O cara sentiu a mensagem no olhar e nas mãos grossas do Tanjiro pelo seu treinamento intenso. É isso, gente. É isso que eu quero de um anime. É bizarro como a qualidade desse anime é tão boa que até o corvo anunciando é bonito. Admito que o CGI desse anime não é dos melhores, mas não é nada muito absurdo ou muito usado. Então, mal dá pra notar. Eu gosto de como Tanjiro encontra o Muzan de uma forma completamente aleatória. Ele não matou porque ele supostamente teria uma filha. Sendo Muzan, eu não duvido que aquilo seja uma família falsa. E o cara matou inúmeras pessoas. Eu caguei se a filha dele tá ali. Vai morrer junto também pra garantir que essa praga não espalhe. Aliás, essa suposta família do Muzan é algo completamente esquecido. Então, fica por isso mesmo. E é claro que o Muzan cria uma oportunidade pra fugir. Cara, eu acho maneiríssimo o Tanjiro gritando que vai buscar o Muzan. Seria mais maneiro ainda se ele ficasse apontando, igual o Edward, sabe? Falando que ele ia buscar o irmão. Nossa, aí... Nossa. O que deixa esse momento ainda mais tosco é que a Tamayo tava ali também e deixou o Muzan ir embora sem fazer nada. Claro que o Muzan manda buscar o garoto de brinco por causa que ele era parecido com alguém que parecia ter derrotado ele anteriormente. Vai ser falado mais sobre isso em um arco futuro. Acho meio tosco o garoto ficar meio bolado por causa que o Tanjiro perguntou sobre eles tratarem humanos segurando a saliva por causa do cheiro do sangue. Eles são Onis, o Tanjiro não iria imaginar que eles conseguiriam arranjar alguma maneira de modificar a maldição do Muzan. Como é maravilhoso a Nezuko roubando a cena de fundo enquanto tá rolando uma explicação mega séria da situação. O Tanjiro ganha uma missão secundária de coletar o sangue de luas superiores para Tamayo conseguir pesquisar e ver alguma maneira de derrotar o Muzan. Essa luta é muito maneira. Eu já tinha gostado do anime, mas acho que esse foi o ponto em que eu definitivamente me apaixonei pela obra. Foi a primeira vez que eu senti que as lutas subiram de nível, cheia de estratégias, tipo o Tanjiro apanhando e aprendendo os padrões do inimigo, coreografia e utilização de poderes. Olha que lindo, velho. Daqui pra frente, todas as lutas vão seguir esse mesmo padrão de qualidade. Acho meio estranho o Tanjiro não conseguir enxergar as setas. É por ele não ser um Oni? Não ficou muito explícito. Eu gosto de como o Tanjiro se vira sozinho, utilizando o movimento da seta ao favor do movimento da espada. Em nenhum momento ele ficou esperando por algum milagre acontecer ou alguém aparecer pra salvar ele. Ele tenta se virar ao máximo com o que tem, senão ele morre. Não acho que seja um grande problema tirar poder da bunda, já que praticamente ele usa as mesmas coisas do começo ao fim da história. E também porque é um padrão de shounen. Acho que o problema que eu tenho do Tanjiro e dos outros personagens desse anime é a estamina. É o tempo todo alguém falando que tá super cansado. E pior, o personagem fala, mas continua lutando tranquilamente por um longo período de tempo. Tira totalmente o peso de dizerem que estão cansados. Nesses primeiros 26 episódios, você não tem tanto isso, mas no arco final, meu Deus do céu! Descobrimos que os Onis podem não morrer na hora e que eles podem continuar fazendo coisas durante esse período. Gosto de como mesmo cansado o Tanjiro leva a espada na boca pra enfrentar o Oni. Isso que eu chamo de protagonista casca grossa. Só ignora que dessa forma ele seria um alvo completamente fácil. Eu gosto que do nada o anime virou um anime de futebol, velho. Até a Tamayo finalmente conseguiu fazer alguma coisa. O poder dela é de fazer o indivíduo ser incapaz de ler ou guardar segredos. Ou seja, vão falar o nome do Muzan e eles vão morrer pela maldição, que tá implantada junto ao sangue deles. Infelizmente, a garota era um Oni qualquer que tava se gabando. Os dois superiores e inferiores possuem números nos olhos. O Tanjiro decide continuar sua aventura junto a Nezuko, e pela primeira vez encontramos o Zenitsu. Essa primeira aparição já define 90% do personagem. Grita, é exagerado, fica dando em cima de toda mulher que vê pela frente, toda hora diz que é fraco, que vai morrer. Eu odeio esse personagem, acho ele péssimo. Consegue levar o troféu de pior personagem de Kimetsu no Yaiba. Eu honestamente não faço a menor ideia de como alguém consegue gostar dele. Ele é uma das coisas que mais me incomodam nessa história. Apesar do anime mostrar um visual engraçadinho anteriormente, ele vai ser responsável por boa parte desses visuais engraçados do anime. Eventualmente, você vai dar um sorriso de canto de boca de tanta coisa e fala aleatória do Zenitsu. Eu gosto que o Tanjiro é mandado pra uma missão mesmo estando com uma perna e uma costela quebrada. Como ele consegue andar com uma perna quebrada? Não sei. Eles entram em uma casa com um clima meio sombrio. Lá dentro tem um Oni e o irmão das crianças está perdido dentro dali. Esse Oni mexe com som. Toda vez que ele faz um som, a sala muda. Acho muito engraçada essa cena do Zenitsu encontrando Inosuke do nada e ele saindo correndo desesperadamente. Cara, é tão desnecessária essa cena do Inosuke pisando na garota, cara. Se eu fosse o Tanjiro, eu já chegava dando um socão na boca desse aí também. O Zenitsu fica igual um idiota por vários minutos. Dorme do nada e entra em modo sério. Ele dá um dash e termina a batalha. É só isso. Sem coreografia, sem te trazer nenhum impacto, nada. Dash, morreu, acabou. Todas as lutas deles serão assim. Não importa se é um Oni qualquer ou se é um Lua superior.
Aparentemente, o Zenitsu tem uma boa audição, por isso que ele tem aquele poder enquanto dorme. Talvez a intenção seja surpreender, mas acho que é completamente broxante comparado a qualquer outra luta que tem no anime. O Corvo menciona sobre as espécies possuírem um sangue raro, e dentre esse sangue raro, ainda tem outros tipos de sangues mais raros ainda. Esses humanos com sangue raro alimentam ainda mais um Oni. Acho que esse lance do sangue seria um tópico interessante de se aprofundar mais, mas nada da história desse anime se aprofundar na família do Tanjiro, ter algo raro no sangue por causa da Nezuko, ou que o sangue dele tem a ver com as habilidades do Tanjiro. Eu particularmente, eu tendo a gostar mais de quando o personagem vem de uma família de pessoas com potencial para serem poderosos. Acho que o anime ser superficial não necessariamente é um problema. Eu gosto de animes simples, porém com uma ótima qualidade de lutas, igual o Kimetsu. Mas acho que se aprofundar um pouco mais em alguns aspectos poderia dar um tempero a mais na lore. O Tanjiro descobre que está enfrentando um Lua 6 inferior. Eu gosto muito de como a sala gira e o Tanjiro esquivando, apesar dele ter ficado grande parte do tempo só rolando pra lá e pra cá e só piorando os machucados. Cara, o Oni batendo da forma mais aleatória possível e o Tanjiro falando: "Que técnica!" Que lindo a água saindo do chão, o personagem girando pela sala e a câmera acompanhando junto o movimento. E mais uma dúvida minha, da onde que apareceu esse gato? Será que o gato tava na sala o tempo todo e ele tava girando como se estivesse dentro de um liquidificador enquanto tava invisível? Não sei, mas na minha cabeça isso parece muito engraçado. O Inosuke é tão babaca que ele chega querendo atacar a caixa do Tanjiro. Pelo menos o Zenitsu foi legal nesse momento e protegeu, sabendo que era algo importante pro Tanjiro. O Inosuke também sente cheiro de Oni. Pelo menos pela habilidade dele ser baseada em bestas, faz sentido. Acho que é demais o Tanjiro indo pra cima no emocional e já dando aquele socão gostoso nele. O Tanjiro ainda dá aquele esporrão no Inosuke por ele não tá agindo como esperado de executor. O Inosuke e o Tanjiro começam a trocar soco de uma forma muito pica. Eu queria que tivesse mais momentos assim na história, que ele deixasse a espada de lado e resolver tudo no soco. Só nem parecia nessa luta que ambos estavam com a costela quebrada, inclusive esse movimento do Inosuke. O rosto do Inosuke é bem diferente do esperado. Admito que até hoje acho um pouquinho estranho ver ele sem máscara. Sabe o que é pior? Apesar dessa apresentação mega conturbada do personagem, eu gosto muito dele. O que é bem contra-intuitivo pra mim, já que não é muito um tipo de personalidade que sou muito fã. Mas eu acho que ele é aquilo que o Zenitsu não consegue ser. Eu ri muito com o Inosuke dando cabeçada na árvore de fundo, e depois falando de fazer sopa de corvo. Os personagens finalmente terão uma pausa. A motivação do Inosuke é simplesmente por causa que ele gosta de um desafio. Ele sempre vai pra cima do adversário. Pelo menos ele não é igual ao Goku, que faz isso, mas coloca todo o universo em risco no processo. A Nezuko aparece para eles pela primeira vez. A partir de agora, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke irão fazer as missões juntos. Todas as lutas até agora foram relativamente curtas, mas a partir de agora elas vão ser mais longas por serem contra luas superiores e inferiores. A primeira já começa sendo bem difícil. Eles irão enfrentar uma família de Onis com poder de aranha. Esses Onis são bem poderosos, tanto que mandaram Hashiras pra resolver. Mas também os executores são todos bostões. É tipo a Umbu do Naruto, que são pra ser os ninjas de elite, mas sempre estão tomando pau de qualquer figurante. A mina é a mãe, mas tem medo do pai e desse filho. Então você já sente que tem algo muito errado aí. Que mãe, hein? Meu amigo, hein? O Tanjiro mais uma vez sendo genial e jogando os caras na árvore para evitar deles serem controlados. E o Inosuke hilariamente empolgado com isso. O Tanjiro e o Inosuke lutando juntos é bem maneiro. O Tanjiro dando impulso pro Inosuke enquanto dá um golpe de espada enquanto ele tá de cabeça para baixo. Cara, maneiro. E aí vem um plot twist. A mãe diz que um dos 12 luas estão naquele lugar. Mano, esses bichos são muito feios. Meu Deus do céu. Parece até aquele boneco lá do Toy Story 1. O Zenitsu tem que lidar com uns dos Onis mais bostas e mesmo assim ele quase morre de veneno. O Zenitsu só tem a primeira forma dele. Aparentemente são só 3 respirações do raio. Lá pro final vai explicar melhor sobre as outras formas, mas não empolga muito não, porque é bem bosta. Eu cago bastante pra história do Zenitsu. Não me importa dele ter ficado louro por ter sido atingido por um raio. Não me importo com ele se sentindo vazio. A única coisa relevante desse flashback é pra vocês lembrarem desse cara aí no futuro. E também não empolga muito não. Cara, o Inosuke parado no meio do movimento é maravilhoso. O Inosuke tem que se virar no X1 contra o pai, ele ainda tá machucado da luta anterior. O Tanjiro foi arremessado pra longe, coincidentemente cai próximo ao inimigo. O novo desafio é enfrentar Onis que não podem simplesmente ser cortados igual manteiga. Tava fácil demais até agora. Ele já chega dando uma espadada, só que ele bate uma na outra pra cortar na marra. E dá certo ainda. Mas pra piorar a situação, o cara fica ainda mais tanque. Tão tanque que quebra a espada do Inosuke num golpe. O Inosuke pela primeira vez reconhece que ele é fraco. Quando ele é pego pela cabeça eu pensei, ok,
ele morreu. Ele teve direito até de ter um flashback rolando sobre o passado dele, de alguém que o abandonou. Repentinamente, o Gyu aparece pra salvar o dia. Diferente do Inosuke, ele corta o Oni igual manteiga. Dá pra sentir como o nível de um Hashira é maior do que de um executor comum. E o legal é o Inosuke todo admirando ele. Mal começou a luta e o Tanjiro já tá morto de cansaço por ter desviado. Do nada o executor aparece se achando pica, do meio do nada, e morre igual um bostão descuidado. Pareceu até personagem do filme Premonição. O cara virou picadinho, dá pra aproveitar e fazer um estrogonofe com ele. O Tanjiro crente quer acertar o inimigo em cheio, mas a espada dele quer cortar igual manteiga. E se eu não me engano, foi nesse momento que eu decidi ler o mangá de tão hypado que eu tava com essa cena quebrando a expectativa. Complicado ser uma pessoa ansiosa. E eu acabei fazendo isso com alguns animes que eu tava gostando muito enquanto assistia. Tipo Yakusoku no Neverland, e eu quase fiz isso com Fire Force. A Shinobu falando que o Zenitsu tava tendo uma experiência de quase morte, mas que ela nunca tinha experienciado pra confirmar. Ah, cara, o deboche e o ego dessa mulher... Eu vou ficar quieto. A Nezuko aparece no último segundo pra salvar o Tanjiro. Não sei como ela spawnou na frente dele. E agora o cara ficou possessivo em roubar a irmã dele. O Karolu é inferior 5, mas já é poderoso o suficiente pro Tanjiro não conseguir cortar. Ou seja, o Tanjiro ainda tem muito que evoluir. E o Tanjiro finalmente pensa no óbvio, que é utilizar a água dele pra cortar a teia. Ele consegue ser um gênio em vários momentos, mas nesse momento, por exemplo, ele foi extremamente burro. O inimigo aumenta o nível do poder e o Tanjiro tá prestes a morrer e virar picadinho também, mas quando de repente, uma memória. O ritual da família onde o pai dele fazia todo ano pro Deus do Fogo. Esse lance do Deus do Fogo vai ser abordado em arcos futuros. Descobrimos, através do poder do protagonismo, que o Tanjiro também tem um poder de fogo. Essa sequência é muito linda. Ele avançando mesmo ferido, a Nezuko despertando e usando o poder dela desconhecido, onde seu sangue se transforma em fogo. E no final, um belíssimo corte. Que final, meus amigos! Essa cena me arrepiou demais pela primeira vez, mesmo já tendo visto no mangá. Me arrepiou de novo enquanto eu reassistia. Eu lembro dessa cena ter sido tão pica, tão absurda, que ele tava sendo muito comentado na semana. Mas muito, velho, muito. E aí temos o plot twist. O demônio não morreu, ele se decapitou. Eu gosto da regra de cortar o pescoço pra matar, mas não consigo curtir muito quando eles quebram essa regra. Acho que eu vou acabar abordando mais sobre isso em arcos futuros. Quando o Tanjiro está prestes a morrer, o Gyu aparece para salvar o dia. E aparece com uma inesperada 11ª forma e derrota o demônio como se não fosse nada. Os Lois inferiores são tão fortes que até podem dar o sangue deles para outros Onis e deixar eles mais fortes. A Shinobu é escrota até pra matar o Oni, cara. Meu amigo, que mulher sádica. Ela não consegue cortar a cabeça dos Onis, a espada dela sequer tem um fio. Ela mata no veneno. Deve ser bem escroto morrer pra veneno. Então é uma habilidade escrota pra um personagem escroto. Combina. A Shinobu aparece do nada pra encher o saco e ficar dando trash talk no Gyu. E a gente tem a icônica cena maravilhosa da Nezuko fugindo, mudando de tamanho e desviando de todos os golpes. E também tem a cena dela sentada bonitinha. Tanjiro e Nezuko são levados pro centro dos Hashiras. Eu gosto muito desse momento do Inosuke refletindo de que talvez ele não seja tão forte quanto ele imagina. E o episódio termina fodamente com ele encontrando com todos os Hashiras. Eu tenho muito o que falar sobre eles, mas eu vou ir falando ao decorrer dos arcos, principalmente no arco final. O Tanjiro tenta contar a verdade, mas obviamente que ninguém acredita nele de primeiro. Aí aparece o escroto do Shinazugawa. Eu odeio esse cara, eu odeio pronunciar o nome desse cara. Que parece carregando a Nezuko e dando uma espadada nela. Eu senti ódio, tanto quanto o Tanjiro nesse momento. Que prazer que foi ver o Tanjiro dando uma cabeçada em cheio nele. Por mim poderia sair no soco também. É mais um personagem da lista de socáveis desse anime. E o velho salvou a bunda dele, claro. O mais engraçado é que nenhum dos Hashiras encontrou com o Muzan, mas ele coincidentemente encontrou. Todo mundo fica em choque. Se eu fosse os Hashiras e eu visse o Tanjiro falando que deixou ele ir embora sem fazer nada, eu iria fazer um corredor polonês. E é lógico que o escroto do Shinazugawa vai lá mais uma vez e decide testar a Nezuko, aí ele fica dando várias espadadas e, cara, e daí que ela se recupera, cara? Tá me dando agonia. A Nezuko deveria atacar ele por ele ser escroto, não pelo sangue. Eu só não entendi muito bem todo o drama criado em cima da Nezuko, já que a gente já sabe que ela resiste a essa vontade. O Tanjiro ainda volta pra querer resolver o que o cara fez com a Nezuko. O máximo que um mestre faz é pedir pra pegar leve com os novatos e fica por isso mesmo. Enquanto eles carregam a Nezuko, eu fiquei pensando, cara, essa caixa tá cheia de buraco, como é que a Nezuko não queima ali dentro? Será que ela fica tapando os buraquinhos assim com a roupa? Conhecemos a Tsuyuri, mas sinceramente ela é uma personagem que pra mim não fede nem cheira. Chorei de rir dessa parte na primeira vez. O Inosuke tá frustrado e com a máscara de qualquer forma no rosto, e ele com uma voz bizarra porque o monstro ferrou a garganta dele. O Kyojuro, ele parte pra uma missão e a gente vai encontrar com ele em breve. Temos um pequeno arco de treino de reabilitação, consiste neles utilizando o estado de respiração da concentração total o tempo todo,
É dito que é um treinamento básico, mas por que diabos eles não foram ensinados isso anteriormente? Especialmente o Zenitsu e o Tanjiro, já que eles tinham ex-Hashiras como mestre. Eu acho muito fofo as garotinhas ajudando o Tanjiro. A Shinobu aparece colada na cara do Tanjiro. Deve ter sido uma bela visão. Ou não. O mais contraditório é a Shinobu querendo matar os Onis com tudo e da forma mais sádica possível, mas ao mesmo tempo ela dizendo que o sonho dela é se tornar amiga dos Onis, que na verdade é o sonho da irmã dela, que havia sido morta pelo Oni, mas guarda essa informação aí pro futuro. Ai, cara, o Inosuke falando que arrancaria o peito da Shinobu por ela tá falando besteira, cara, meu amigo. Mostra o passado da Tsuyuri, uma vida sofrida, mas que em um certo momento perdeu os sentimentos. Foi encontrada pela Shinobu e sua irmã, que levaram ela e a treinaram. No final do flashback fica no ar que ela se apaixona pelo Tanjiro, mas eu sinceramente não vejo química nenhuma. Na real, eu não vejo química nenhuma em nenhum dos personagens desse anime. Mas eu acho que eu vou falar disso lá no arco final. O melhor é que o cara já tá puto com o Tanjiro, que ele tinha quebrado a espada. Daí Inosuke entra no modo Homem da Caverna e faz o serrilhado da espada na marra. O Tanjiro pergunta sobre a respiração do fogo dele, mas a Shinobu não sabe. Talvez descubra com o Pilar do Fogo. Mas eles são pra uma missão, o que não é um problema porque eles vão encontrar daqui a pouco. É demonstrado que alguns meses antes, alguns luas inferiores foram se encontrar com Muzan para ele ver quem era o mais digno de se transformar em um lua superior. O inferior 1 se tornou o superior 10. Muzan acha tão bosta os luas inferiores que ele decide acabar com todos eles só mantendo os superiores. Admito que eu tenho curiosidade em ver todos os outros em ação, mas por outro lado eu sinto que seria muita enrolação. E rapaz, e esse Muzan aí? Meu amigo! E o Tanjiro de quebra ainda tromba com aquele escroto da seleção. O melhor é Inosuke não entendendo o que é um trem e ele dando cabeçada. Tem um detalhe interessante dito pelo Zenitsu, de que os executores não são reconhecidos oficialmente pelo governo e não podem sair por aí de espada. Após o crédito maravilhoso mostrando as coisas que rolaram ao decorrer do anime, aparece o anúncio pica do próximo arco, o Trem Infinito. Mas isso fica para um próximo vídeo. Minha ideia inicial era de trazer o anime completo aqui de uma vez, mas escrever esse roteiro deu muito mais trabalho e tomou muito mais do meu tempo do que eu imaginava. Eu vou dividir as partes por arcos, para conseguir entregar o vídeo em menos tempo. Eu tô testando formatos e analisando enquanto assisto, então se possível comente aí o que vocês acharam. É bem provável que o próximo vídeo eu teste um outro formato. Digam outros animes que vocês gostariam que eu analisasse, se vocês gostaram desse vídeo aqui. E agora é só rezar para não tomar um bando de copyright na boca, então por isso eu peço para que vocês apoiem o canal diretamente, já que o YouTube não vai colaborar. Aí embaixo tem um link, você pode doar diretamente pro canal, qualquer valor é bem-vindo. Lá você também vai encontrar todas as minhas redes sociais. Deixe seu like, se inscreva no canal, torne-se membro, recomende esse vídeo para seus amiguinhos. Enfim, é isso aí e até um próximo vídeo.